A Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sediada na cidade de Feira de Santana e na minha nação, o Brasil. Que esta oração que vamos realizar neste momento, ela chegue aos ouvidos através do YouTube para todas as nações da face da terra. Porque a chave da vitória é a oração. Jesus passava a noite inteira em oração para vencer os inimigos que ele perseguia, que se levantava contra ele. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar. E a Escritura nos ensina também que nós devemos orar um pelo outro. E neste momento, eu quero começar a interceder pelos lares, pelas famílias, marido, esposa, filhos, aqueles que estão nos hospitais, os que estão desenganados, aqueles que estão moribundos, aqueles que estão na ala psiquiátrica, as pessoas que estão entubadas no hospital, na UTI, em coma induzido, que não ouve, que não vê, que não fala, mas que a mão de Deus, o Todo-Poderoso, poderá ser estendida agora pela nossa fé e levantar essa pessoa que está entubada, desenganada, moribunda, aqueles que estão precisando de oração nos presídios, homens, mulheres, jovens, adolescentes presos em cadeia, eles poderão também crer em Senhor Jesus Cristo e aceitar como seu único e suficiente Salvador para a sua salvação. Que eles também possam ser libertos do crime, do roubo, das drogas, da prostituição, da violência. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então pedimos que a mão de Deus esteja estendida agora sobre cada pessoa na cidade de Feira de Santana, nos 27 estados do Brasil. Lá a intercessão chegue também lá no continente asiático, no continente africano, no continente europeu, no continente americano, na América do Sul, América Latina e América Central. Porque a Escritura diz que a oração do justo, ela tem muito dos seus efeitos. Então, neste momento, nós estamos intercedendo para o louvor e clamando a Deus pela sua misericórdia, para que alcance milhões e milhões e bilhões de pessoas que estão perecendo neste mundo. E neste momento, eu quero ler em Efésios a Escritura, no capítulo 6 e versículo 10, que diz assim: a armadura de Deus. Como nós devemos nos preparar? Precisamos nos preparar nesse mundo tenebroso e caótico, a qual a violência tomou conta e está generalizada, espalhada em todos os lares e família. Agora mesmo, em Goiânia, houve uma tragédia, de um casal, a qual a esposa traía o seu marido, e o seu marido revoltado, ele matou os seus 2 filhos e depois suicidou-se. Isso é ação e obra de Satanás. Mas esta oração, através desse canal do YouTube, pode alcançar milhões e milhões de lares no Brasil, a qual a violência está tomando conta da família. Quantos feminicídios, mulheres que são mortas pelo seu companheiro, pelo seu marido, pelos seus namorados, e aí está um número alarmante de mulheres assassinadas. E os filhos que não chegam nem a viver 30 anos são mortos, adolescentes e jovens, por causa do mundo das drogas, do alcoolismo, da criminalidade. E o governo tem feito tudo para diminuir esse quadro, mas
não tem alcançado. Cada dia mais a violência tem tomado conta. E agora, neste momento, eu quero ler a palavra do Deus Todo-Poderoso através do apóstolo São Paulo, que diz assim, na sua carta, na sua epístola, do capítulo 6, e versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, o apóstolo Paulo aplica agora a palavra no versículo 13 que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a palavra de Deus, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Que Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra, e que o Santo Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo, pode conduzir todos que crêem, todos que estão ouvindo esta mensagem e aceitam a palavra de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amados irmãos e amados amigos que está ouvindo essa mensagem, essa oração da fé, olha que o apóstolo Paulo, ele aplica para quando ele escreveu essa carta, essa epístola, né? Ele, como o pastor apóstolo do gentil, né? Falando para a igreja em Éfeso, né? A igreja que ele fundou, mostrando que todos os dias nós temos que nos preparar, se revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É isso que nós precisamos, meu irmão, porque o diabo não dorme 24 horas, ele anda tentando, enganando, mentindo, roubando, matando, fazendo guerra, e a missão dele é destruir a família. Separar o pai da mãe, a mãe do pai, marido e esposa, para levar os filhos a ficar revoltados. E esses filhos revoltados se tornam assassinos, se tornam viciados no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, no mundo da prostituição, tanto rapaz como moça. Como hoje nós estamos aí nessa festa, né, chamada Carnaval. Quantos foram para o Carnaval em cada estado brasileiro? São 27 estados brasileiros, e os 27 têm carnavais. Quantos saíram de casa e foram para a festa e não voltará para casa, porque se embriaga com as drogas, com bebida, acidente terrível, tragédia que tem acontecido, né? E eles continuam, né, nessa festa, não olhando a quem, não temendo a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele aplica de modo geral, não somente a festa do carnaval, né, mas
os vícios têm levado o homem, né, a ser violento, né? Os homens marcados pelas drogas, né, viciados nas drogas, têm destruído, né, famílias inteiras. Mata a esposa, mata pai, mata mãe, e mata os filhos, mata os irmãos, mata aqueles que são queixosos, aqueles que eles odeiam. Então, tudo isso. Então, o apóstolo Paulo aplica para que a igreja, o povo de Deus, se revista da armadura de Deus. Todos os dias precisamos orar sobre as armaduras. Receber o capacete da salvação, o calçado da preparação do Evangelho da Paz, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados irmãos e amada igreja, os eleitos, os escolhidos de Deus, precisam estar revestidos, vigiando em todo o tempo, em oração, em súplica, para que nós possamos vencer as astutas ciladas do diabo. Aqui diz: revestido de toda a armadura de Deus, a sua palavra, para que possa estar firme. O que é estar firme? Estar alicerçado, abalizado na palavra, com confiança e com muita fé, clamando a Deus todos os dias, para que o inimigo se afaste de uma vez por toda. Como diz aqui também, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. A nossa luta não é contra a nossa família, contra o vizinho, contra companheiro de trabalho, né? Rixas, brigas, confusão, contenda que gera morte, assassinato, tragédia, acidente. Então, ele diz aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, referindo à pessoa humana, carne e sangue, mas sim a nossa luta, a nossa guerra, dia e noite. Não vamos enfrentar o diabo cara a cara e os demônios cara a cara com ele, não. É através da oração, do jejum. Jesus disse, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Mas diz, vigiai. Então, meus amados, não enfrente a violência. Não enfrente as astutas ciladas do diabo. Para Deus, o Todo-Poderoso, que através da sua palavra nos prometeu de nos guardar. Veja, Davi conhecia essa parte também, quando ele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado nos consola. Ele usou o escudo da fé, a palavra de Deus. Como também está escrito, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amados, precisamos de Deus, de clamar por socorro. Levar os nossos pensamentos a Deus, porque Ele é o nosso socorro. Bem presente na angústia, na tribulação, na luta, na perseguição, Deus está conosco. Mas é necessário que nós usamos a nossa fé, que lemos a palavra de Deus em busca de oração. Como ele diz aqui também, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele nos avisa, ele nos prepara para que nós se preparamos em oração, jejum e vigilância, né? Para lutar contra os principados e potestades, contra os príncipes destas trevas deste século. Estamos no século XXI, são milhões e milhões de demônios, de espíritos imundos que está espalhado na face da terra. E ele entra quando a porta é aberta em nossos corações, nos lares, nas famílias, porque a missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Então ele diz aqui para nós, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade do lugar celestial. São castas, são os demônios preparados que invadiu a terra e a missão dele é matar, roubar e destruir. Rouba a fé, rouba a esperança, rouba a alegria,
destrói família inteira, casamento, leva os filhos para a rebeldia e desobediência. Quantos lares destruídos, quantas famílias destruídas que neste momento está chorando, está rogando a Deus misericórdia, estão apavorados pelas coisas que vêm acontecendo sobre a família. Então a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Mas a Escritura, a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amados irmãos, olha para Jesus. Não fica olhando para homem, pastor, bispo, apóstolo. Não, olha para Jesus somente. Põe Jesus no teu coração, na tua vida. Todos os momentos da sua vida, procure olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Portanto, no versículo 13 ele diz, portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficai firme. Firme é alicerçado, é abalizado na palavra. Não esqueça da palavra, viva a palavra. Isso é 24 horas de nossas vidas na terra. Nós temos que estar abalizados, firme na palavra, na rocha, chamada Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim, luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus. Guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Santifica na verdade, a verdade vos libertará. A verdade vos santificará. Então, é a palavra de Deus é fogo consumidor, é pão para os famintos, água para os sedentos. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, quebra a rocha, quebra a penha, remove a montanha pela nossa fé. Então precisamos, amado, estar firme. Estáis firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Está vendo? Estás, pois, firme. Em quem? Em Deus Todo-Poderoso, na sua palavra. Por isso que ele hoje fala pela sua palavra. Antigamente Deus falou pelos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Depois ele falou pelos santos profetas de Israel. Depois ele falou pelo seu Filho amado Jesus Cristo. E hoje, em pleno século XXI, ele fala pela sua palavra para cumprir as promessas, as bênçãos, vitória, os livramentos. Quantos agora, nessa nação Brasil, nos hospitais, em casa, nessa festa chamada Carnaval, está precisando de um livramento, perseguido por ladrões, por assassinos, homens violentos, homens corruptos, homens assassinos. Quantos estão precisando de um livramento? Quantos estão precisando de um socorro? E muitas vezes não aparece ninguém para dar um socorro, Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Se você teme a Deus, o anjo de Deus enviado por Deus está sentado, ombro a ombro, nada, ninguém lhe tocará. Porque a Escritura, a palavra de Deus é a verdade. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todo o teus caminhos. Então, devemos, meus irmãos, estar firme. Firme em quê? No Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Estamos guardados, escondidos debaixo do sangue do Cordeiro. Sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz. Para aqueles que creem, para aqueles que confiam. Porque muitas pessoas creem, mas não confiam. Esse é um dos maiores problemas, que a fé é anulada. Abra a boca e diz, eu creio na proteção, no livramento de Deus, mas não confia, não sabe esperar, não tem confiança. Se Deus está prometendo de dar livramento, de dar um socorro a você, porque Ele é fiel e Ele não mente. E quando o diabo vem matar, roubar e destruir, os homens, porque o governo gasta tanto do dinheiro, com armas, com os policiais, prepara os policiais, as armas, tecnologia avançada. E você vê que depois que eles começaram a investir, nos policiais, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, aí cresceu um número de matança, de destruição da família. Eu vi muitas vezes mãe chorando em cima do corpo do filho, na estrada, com 3 tiros na cabeça pelo traficante.
Está vendo? Eu vi filhos, né, sendo saqueados, destruídos. Quantos filhos de mãe que visitou a igreja? Foi para a igreja com a mãe quando era criança, adolescente, quando chegou na juventude, se desviou. Foi embora, não foi mais para a igreja. E foram para esse mundo tenebroso e caótico, sem nenhuma proteção. E chega a notícia para a mãe, dizendo assim: olha, mataram o seu filho, assassinaram o seu filho. A polícia matou porque ele se tornou traficante. Os traficantes matou seu filho porque ele não pagou as drogas. Como fica uma mãe e um pai com o coração partido e vi mãe gritando em cima do corpo do seu filho, pedindo a misericórdia de Deus sem força, em desespero e agonia. Sabe por quê, meu amado? A igreja não está orando, não aplica a palavra verdadeira de Deus para a igreja. Pastor tem que gastar tempo em oração e ensinamento da palavra. Porque quem é de Deus, vê, meu irmão, ninguém é obrigado, não pode ser a força a aceitar o evangelho, mas a intercessão de uma mãe. Eu lembro de mim, eu era um pecador miserável, desgraçado, vivia pelos cabarés desta vida, mas eu tinha uma mãe que de madrugada estava de joelho dobrando, dizendo: meu Deus, traz meu filho em paz, livra meus filhos da tragédia, do assaltante, do homem sanguinário. E quando eu chegava em casa pela manhã, ela dizia: graças a Deus, meu Pai, porque trouxesse meu filho em paz. Ela já se foi. A oração dela fez efeito que aos 25 anos de idade eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Está vendo? Eu larguei tudo, mas foi a oração, a intercessão, o clamor dela: Deus, salva meu filho, liberta meu filho, meu Pai. Tem misericórdia, Deus atendeu, ouviu a oração dela e respondeu. Certa vez ela disse a mim que estava orando numa igreja, apavorada, porque eu tinha sido preso lá em Olinda, Pernambuco, e chegou o dia, deu o meu dia no domingo, que eu saí no sábado, deu o meu dia no domingo e não tinha chegado. E ela foi orar com as irmãs da igreja, e aí Deus usou uma pessoa, um profecia, e disse: por que tu se preocupa com o teu filho? Dele eu cuido eu. Está vendo a resposta de Deus? Ela foi orar, ela pagou o preço de jejum, de oração, ela clamava pela madrugada. É isso, igreja, aleluia, que a igreja, mãe, pai, está no peito de oração, de jejum, que Deus atende, que Deus ouve, e Deus entra em providência. Agora mesmo tem pessoas orando, tem pessoas que não entregou o jejum ainda, está clamando a Deus pelos filhos que estão em todo esse estado do Brasil, nesse carnaval aí afora, pedindo a Deus que não aconteça nada. Lembre de uma coisa: Deus está ouvindo esta oração, Deus está ouvindo a tua oração, e no certo tempo determinado por Deus, a mão de Deus vai resgatar de onde ele estiver, nas trevas, nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, na opressão desta vida, usado por Satanás. Então fica firme na palavra, cinja seus lombos com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Vestida a couraça da justiça. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo, ele ia, ele foi chamado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo? Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ô, meu irmão, calça aí esse sapato da paz, da preparação do Evangelho da Paz. Calça os teus pés com a palavra de Deus. Porque luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus. O diabo não resiste quando uma mãe, um pai, uma família está clamando a Deus. Olha, não fique preocupado porque você não sabe orar. Chama o Espírito Santo para você e peça para ele lhe ajudar na oração, ensinar na oração. Sabe por quê? O Espírito Santo, Paulo diz lá em Romanos, que nas cartas ao Romano, nas epístolas aos Romanos, Paulo diz assim que o Espírito Santo geme
com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Então o que acontece, meu amado? Quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo está lá gemendo, intercedendo. A Bíblia diz que ele intercede por nós. E uma mãe que está clamando, aquele que estão abatido, aflito, desesperado, angustiado, abatido, desenganado, moribundo. Muitos estão no lixo, na lama, na sarjeta, no fundo do poço. E Deus está contemplando tudo isso para realizar milagres, libertações, maravilha, através da oração com a palavra. E diz mais aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Está vendo? O escudo da fé é a palavra. Aleluia. Usa a palavra, aquele que crê será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então usa a palavra. Usa a palavra, o escudo da fé. Com o qual você pode apagar todos os dados inflamados do maligno. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu apago todos os dados inflamados do maligno contra a minha família, aquele que se levanta contra a minha família, o diabo, os demônios. A nossa luta não é contra a carne, contra marido, esposa, filhos, irmão, parente, não. É contra o diabo, os seus demônios. Então, usa a tua fé no Deus Todo-Poderoso, porque Jesus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Usa a sua fé. Não seja maior, não imite ninguém. Faça suas orações humildemente, que Deus ouve. Porque Deus gosta e abraça quando a oração sai de um coração humilde, um coração que não tem mágoa, que não tem ódio, que não tem ira, que não é vingativo. Então essa oração agrada a Deus. Então eu digo aqui para você, todos os dados estão completamente do maligno e do destruído. Tomai também o capacete da salvação, a qual salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aqui. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, o Espírito Santo tem uma espada para destruir toda malignidade e maledicência. Em nome de Jesus Cristo, o demônio do desastre, do acidente, da tragédia nessa nação, o Brasil, ele seja removido em nome de Jesus. Todos os demônios do assalto, da violência, do sequestro. Veja que quantas crianças estão sendo sequestradas. Cada dia desaparece 30, 40, 50 crianças. O número de desaparecidos é muito grande. Mas esse demônio está amarrado em nome de Jesus. Mãe, pai, entra no caminho da oração, do jejum, clama ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Está removido em nome de Jesus, demônio sanguinário, enviado para matar, roubar e destruir, através do crime, das drogas, da violência. Estão, em nome de Jesus, batidos e retirados. Os demônios da feitiçaria, bruxaria, encantamento, magia negra, magia branca, estão completamente destruídos, removidos agora, no nome de Jesus. Eu removo em nome de Jesus todos esses demônios da feitiçaria, bruxaria, encantamento, magia negra e magia branca, que receberam oferenda, sacrifício para destruir o lar, destruir a família. Mas em nome de Jesus Cristo agora, todos os demônios da idolatria levam sacrifício para o mar, para a praia. Todos os demônios que receberam oferenda nas encruzilhadas, nas estradas, na fonte das águas, nas cachoeiras, no cemitério, no ebó, no bozó, sejam removidos em nome de Jesus agora. Eu ordeno isso, eu declaro isso, eu profetizo a palavra de Deus contra esse demônio em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, receba essa oração, esse clamor nessa tarde de segunda-feira abençoadíssima, então, de toda a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que está debaixo da sã doutrina, noiva de Cristo, ser eleito. Como é que Deus tem uma noiva chamada igreja, para deixar o inimigo tocar nela? É como a gente defende nosso filho criança, É como a esposa e os filhos têm proteção do marido.
Se nós sabemos proteger nossas famílias, como Deus não há de proteger nosso lar, nossa família, nossa parentela, se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós clamarmos a Deus de dia e de noite, para que a proteção divina venha sobre aqueles que estão em depressão, opressão, pânico, medo. Quantas pessoas no Brasil querem suicidar, querem se matar? Eu amarro esse espírito de morte agora no nome de Jesus. E mano, que esse demônio de morte, larga essa pessoa, sai agora, casta de demônio, espírito imundo que está levando essa pessoa à loucura, a suicídio. Eu ordeno no nome de Jesus que ele bata em retirada e declaro vitória sobre esta pessoa, sobre as famílias brasileiras e de todas as nações do mundo inteiro, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Quero dizer para os amados, desses servos, desse ministério de oração, de intercessão, chamado misaelrodrigues.com, que você possa visualizar esse canal para o louvor do nome de Deus. E use essa oração todos os dias na sua casa com a família, antes de dormir, na hora da janta, quando se acordar. Põe isto e veja o Espírito Santo operar poderosamente na sua casa e na sua família. Tenha paciência, espere em Deus. A Bíblia diz, espere em Deus, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo.